Fala aí, beleza? Tá começando agora mais um Pé na Porta e Livro na Cara. E hoje eu vou falar sobre uma série de livros nacionais que eu gosto muito, que é a série do Espadachim de Carvão. Esse box maneiríssimo que eu tenho aqui e que eu consegui autógrafo com o autor. Se você viu a capa desse vídeo, viu que eu tirei uma foto com ele, conheci ele. E caralho, conhecer autores é uma das coisas mais legais que você pode fazer. Então, toca pra vinheta aí. Arrebenta o nariz. Essa noite vai dormir feliz. Pé na porta e soco na cara. Bom, Espadachim de Carvão. Um recado rápido que eu tenho que dar é que eu vou falar sobre os dois livros. Mas o segundo não é necessariamente um spoiler do primeiro, porque eu não vou falar de meios e fins. O segundo acontece em coisas bem diferentes, até que o personagem principal nem é o Adapak, que é o personagem principal do primeiro, então não precisa ficar muito preocupado com spoiler. Bom, então, no primeiro livro a gente é apresentado ao Adapak. O Adapak é filho de um deus, o que por si só já seria bem roubado. Mas para equilibrar isso, ele é um personagem muito interessante porque ele é muito ingênuo. Ele é filho de um deus, mas ele foi criado num lugar afastado do mundo. Então tudo que ele sabe sobre o mundo, ele aprendeu lendo livros de fantasia. Então ele tem uma visão muito romântica do livro. E cara, eu nunca tinha lido um personagem tão divertido de ler assim, porque você vai acompanhando, você vai entrando no mundo, você vai acompanhando a história pelos olhos de uma pessoa que também não conhece. Não é como, por exemplo, na Batalha do Apocalipse, que o Ablon ele é um anjo que já conhece muita coisa, já tem muito conhecimento. Não, apesar do Adapak ter muito conhecimento, ele é muito ingênuo, o conhecimento dele é todo feito de fantasia. E aí você vai descobrindo o mundo todo através dos olhos desse personagem ingênuo. E, cara, isso dá uma experiência muito interessante lendo o livro. Eu tenho que dizer que um dos pontos altos do livro é com certeza a construção do mundo. O autor ele também trabalha como ilustrador, e eu acho que isso fica bem claro no livro quando você lê as descrições tanto de ambientes quanto de pessoas, de novas raças, de seres fantásticos, porque elas são muito vivas. Depois, quando eu fui ver a capa do segundo livro, eu não sei se vai dar pra ver aqui, que tem um homenzinho de 3 braços. Quando eu vi essa ilustração, me remeteu automaticamente à explicação que ele dá no primeiro livro, porque, tipo, eu imaginei ele muito parecido de como eu vi a ilustraçãozinha aqui. E isso pra mim é um ponto muito positivo. Livros de fantasia, às vezes você tem essa dificuldade de ter imersão dentro da história, porque você não consegue acompanhar a imaginação. O autor não consegue nem, às vezes o autor não consegue expressar toda aquela imaginação dele em palavras. Então, quando você vai ver, ou você vê fanart, ou ele solta algum material sobre o livro, as criaturas são bem diferentes, ou até alguns lugares são bem diferentes do que você estava imaginando lendo. Mas isso comigo não aconteceu aqui. A construção do mundo de Kurgala, que é o mundo onde se passa a história, é muito maneira, é muito boa. Ele criou também toda uma mitologia, é um outro ponto bem alto do livro, assim. Essa questão de você ir conhecendo os livros aos poucos. Essa questão de você conhecer o mundo aos poucos é bem interessante. Eu gostei bastante do estilo narrativo dele, que ele usa um estilo onde ele está contando uma história principal e no meio ele vai intercalando, não linearmente, mas em alguns momentos chaves, flashback. Então os flashbacks eles não são só para construir o mundo, eles são para embasar a história. O flashback está ali para mostrar por que aquela cena aconteceu, por que aquele personagem tomou aquela decisão. Isso é bem interessante para você perceber a tridimensionalidade desses personagens. Eles não são personagens preto e branco, apesar do Adapak ser um personagem preto e branco por visual. Mas tem toda uma metáfora disso também. E eles não são personagens simples, assim. Tem todo um embasamento e, cara, pra minha surpresa, para um livro, você tá conseguindo ver, é bem fininho, assim. Ele desenvolveu muito bem o tema, assim. Pra mim, um dos poucos efeitos que eu posso ver no livro é o fato dele ser pequeno, sabe? Se ele tivesse escrito porrolho, eu ia ter lido e ia ter me amarrado, porque eu gostei muito. É muito imersivo o livro. No segundo, a gente continua entrando na história da Adapak,
mas a história do Oda Park dá uma quebra, ela passa por um período mais de calmaria, enquanto ele vai aí sim construir bastante do mundo, aí sim ele vai tipo explicar bastante coisa, aí sim ele vai tornar toda aquela coisa que você pegou no primeiro livro numa história mais coesa, numa história com mais recheio assim. Os dois livros para mim são igualmente bons, então um dos pontos positivos também do livro com certeza é o preço, são livros bem acessíveis. Se eu não me engano, eu comprei numa promoção do Submarino, onde eu comprei os dois no box por R$10. Então, pô, se você tá querendo dar chance, se você não tem muito dinheiro para investir dando chance para novos autores, pô, R$10 vai deixar de quê? De comer um Big Mac aí. Porra, nem um Big Mac tá bem mais caro que 2 livros. Porra, eu sei que gordo não tem muita moral pra falar, mas, porra, troca o Big Mac por um livro, tá ligado? Então, o Espadachim de Carvão fica excelente recomendação pra você. Cara, e uma das coisas que eu queria falar é que, tipo, ler autores nacionais é muito maneiro, porque você pode ter contato grande com eles, sabe? Eles são autores muito acessíveis. As minhas edições agora, elas estão com dedicatórias do autor. Olha só, que legal. Não só em uma, como nos dois. Aqui, ó. Para o poderoso Matheus. Curti pra caralho conhecer ele. Cara, gente boníssima. Pô, muito acessível. É muito interessante você ter esse contato com o autor. Você poder trocar uma ideia com ele. Você poder dar uma sugestão pro próximo livro. Poder só dizer que é fã. É uma coisa que a gente lendo literatura estrangeira é tão mais complicado, né? Tão mais difícil. Depende ou de ter dinheiro para ir lá para fora conhecer os caras em eventos, ou que eles venham em eventos aqui, o que é bem mais raro. Mas então o vídeo de hoje é isso aí. Leiam o Espadachim de Carvão. Aproveitem aí, ele volta e meia entre promoção. Deixa essa moral aí pra literatura nacional que, pô, a gente tá precisando de mais autores bons, né? A gente tem que tirar esse estigma de que literatura nacional são só os clássicos. Tem gente nova fazendo coisa muito boa aí. E só dá uma chance que eu prometo que vocês não vão se arrepender. Valeu, galera!